Após perder a esposa, um pai vê sua filha mergulhar em um silêncio doloroso que nem os melhores especialistas conseguem quebrar. Quando tudo parece perdido, uma nova cuidadora chega e, com empatia e simplicidade, oferece o que ninguém tentou: presença verdadeira. Um gesto pequeno, um pão compartilhado e uma história de luto inicia a cura que devolve a vida a uma menina que havia parado de viver. Antes de começarmos, faça parte da nossa família aqui no canal. Inscreva-se agora, deixe o seu like, ele ajuda demais o nosso trabalho, e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. A chuva batia insistente nos vidros do apartamento na Barra da Tijuca, criando um ritmo melancólico que ecoava pelos corredores vazios. Rafael Mendonça observava a paisagem cinzenta lá de cima, do 23º andar, enquanto segurava uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. 3 meses. Havia exatamente 3 meses desde que Camila não estava mais ali para reclamar que ele sempre esquecia de beber o café enquanto ainda estava quente. O apartamento, que antes vibrava com a energia contagiante de sua esposa, agora parecia um mausoléu silencioso. Os quadros que ela havia escolhido com tanto carinho ainda decoravam as paredes, mas perderam a vida, como se fossem apenas sombras do que um dia representaram felicidade. O piano de cauda, onde Camila tocava suas músicas favoritas nas noites de domingo, permanecia fechado, acumulando uma fina camada de poeira que Rafael não tinha coragem de limpar. Aos 42 anos, Rafael tinha construído um império na área de tecnologia. Sua empresa desenvolvia aplicativos que conectavam milhões de pessoas ao redor do país. Ironicamente, ele que agora se sentia mais desconectado do mundo do que nunca. Todo o sucesso profissional, todas as conquistas financeiras, não significavam absolutamente nada diante do vazio que tomou conta de sua existência naquela terça-feira de março, quando o telefone tocou e mudou sua vida para sempre. O acidente tinha sido tão súbito, tão inesperado, que Rafael ainda acordava algumas manhãs esperando encontrar Camila na cozinha, preparando o café da manhã especial para Isabela. Mas a realidade sempre o atingia com a força de um soco no estômago quando seus olhos se voltavam para o quarto da filha, onde o silêncio reinava absoluto. Isabela. Sua pequena Isabela, de apenas 5 anos, que antes era um furacão de energia, correndo pelos corredores, enchendo a casa com suas gargalhadas cristalinas e suas 1000 perguntas sobre o mundo. A mesma menina que agora permanecia imóvel em seu quarto, encolhida debaixo das cobertas, olhando para o nada com aqueles olhos escuros que antes brilhavam como estrelas. Rafael desceu o corredor lentamente, parando diante da porta do quarto da filha. Através da fresta, podia ver a pequena silhueta deitada na cama de costas para a porta. Dona Conceição, a governanta que cuidava da família há mais de 10 anos, havia acabado de sair do quarto, balançando a cabeça com uma expressão de preocupação que se tornou constante em seu rosto. "Como ela está hoje, Conceição?" perguntou Rafael em voz baixa, embora soubesse que a resposta seria a mesma de sempre. A mulher de 60 anos, com seus cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, suspirou profundamente antes de responder. Conceição havia criado 3 filhos próprios e cuidado de dezenas de crianças ao longo de sua carreira, mas nunca tinha presenciado algo como o que estava acontecendo com Isabela. A mesma coisa, Dr. Rafael. Não falou nenhuma palavra, não tocou no mingau que preparei especialmente como a nutricionista pediu. Ficou só olhando para a parede. Suas palavras saíam carregadas de uma tristeza que ia além da preocupação profissional. É como se ela tivesse se fechado em um mundo onde a gente não consegue entrar. Rafael encostou a testa na porta, fechando os olhos. Nos últimos 2 meses, desde que Isabela parou completamente de se alimentar, ele havia mobilizado os melhores especialistas do Rio de Janeiro. Pediatras, renomados psicólogos infantis, nutricionistas especializados em transtornos alimentares, até mesmo psiquiatras que lidavam com trauma infantil. Todos chegavam à mesma conclusão.
Isabela estava em um estado de luto profundo, mas nenhum conseguia alcançá-la. Dr. Marcelo Ribeiro, o pediatra que acompanhava Isabela desde bebê, havia sido claro na última consulta. Rafael, precisamos considerar a internação. A menina perdeu quase 4 quilos. Para uma criança do tamanho dela, isso é extremamente preocupante. Se ela não voltar a se alimentar em breve, vamos ter que recorrer à alimentação por sonda. A ideia de ver sua filha conectada a máquinas, sendo alimentada artificialmente, fazia o estômago de Rafael se revirar. Como tinha chegado até ali? Como uma família que tinha tudo, que era completa e feliz, havia se tornado essa sombra do que um dia foi. Ele abriu a porta suavemente e entrou no quarto. Isabela estava exatamente na mesma posição de sempre, enrolada no cobertor cor-de-rosa, que Camila havia bordado à mão com pequenas borboletas. Seus cabelos castanhos, que antes Camila penteava em diferentes formatos todos os dias, agora estavam opacos e desgrenhados. "Oi, minha princesa", sussurrou Rafael sentando-se na beira da cama. "Como você está hoje?" Silêncio. Isabela não se moveu, não. Demonstrou qualquer sinal de que havia escutado a voz do pai. Rafael estendeu a mão e acariciou gentilmente os cabelos da filha, sentindo como estavam mais finos, mais frágeis. A criança que antes subia em suas costas, que ria quando ele fazia cócegas, que corria para abraçá-lo toda vez que chegava do trabalho, agora era como um fantasma de si mesma. "Bela, eu sei que você está sofrendo. Eu também estou sofrendo muito." Sua voz tremia enquanto falava, tentando encontrar as palavras certas para alcançar o coração partido da filha. Mas a mamãe não ia querer ver você assim. Ela ia querer que você comesse, que brincasse, que fosse feliz. Nenhuma reação. Rafael sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Como um homem acostumado a resolver problemas complexos, a encontrar soluções para situações impossíveis, se sentia completamente impotente diante do sofrimento da própria filha. Na cozinha, encontrou Dona Conceição preparando mais uma refeição que provavelmente não seria tocada. A mesa estava posta com pratos coloridos, aqueles que Isabela adorava usar, decorados com personagens de desenhos animados. O contraste entre a alegria dos objetos e a tristeza do momento era quase cruel. "Doutor Rafael", disse Conceição limpando as mãos no avental. "Não, sei mais o que fazer. Já tentei todas as comidas que ela mais gostava. Fiz o escondidinho de frango que ela sempre pedia, preparei o bolo de chocolate que a senhora Camila ensinava ela a fazer. Nada. É como se ela tivesse esquecido que tem fome." Rafael se serviu de mais uma xícara de café, sabendo que não ia conseguir bebê-la. "Os médicos dizem que é psicológico, que ela está processando a perda da mãe e reagindo dessa forma." "Eu entendo o luto, doutor", respondeu Conceição, sua voz carregada de experiência. "Perdi meu marido há 15 anos. Sei como a dor pode consumir a gente. Mas uma criança não devia carregar esse peso assim." O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Dr. Marcelo, com mais um encaminhamento para um novo especialista. Rafael anotou o nome e o número, sabendo que seria mais uma consulta que terminaria da mesma forma. Com Isabela em silêncio e ele se sentindo mais desesperado. Depois de desligar o telefone, Rafael subiu novamente para o quarto da filha. Desta vez, encontrou Isabela sentada na cama olhando pela janela. Por um momento sentiu um lampejo de esperança, mas quando se aproximou, percebeu que o olhar da menina estava vazio, perdido em algum lugar que ele não conseguia alcançar. "Bela, você quer conversar comigo?" Tentou mais uma vez, sentando-se ao lado dela. Isabela virou a cabeça lentamente em direção ao pai. Por alguns segundos, seus olhos se encontraram, e Rafael teve a sensação de que ela estava tentando dizer alguma coisa. Mas então, como uma cortina que se fecha, a menina desviou o olhar e voltou a se encolher debaixo das cobertas. Naquela noite, após mais um dia sem que Isabela tocasse em qualquer alimento, Rafael se trancou em seu escritório e chorou como não chorava, desde o dia do acidente. Olhou para a foto da família na mesa de trabalho, tirada no último aniversário de Isabela. Camila estava radiante, segurando a filha no colo, ambas sorrindo para a câmera.
Ele próprio aparecia ao lado, com um sorriso genuíno de felicidade. Como as coisas haviam mudado tão rapidamente, como uma família tão unida, tão cheia de vida, havia se transformado nessa sombra de si mesma. Rafael pegou o telefone e ligou para sua irmã, Patrícia, que morava em São Paulo. Ela era a única pessoa com quem conseguia desabafar, a única que conhecia verdadeiramente a extensão de seu desespero. "Rafa, como você está?" A voz de Patrícia carregava a preocupação que se tornou constante desde a morte de Camila. "Não sei mais o que fazer, Pati. A Isabela, ela não está melhorando. Os médicos falam em internação, em sonda para alimentação. Como chegamos a esse ponto?" Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Você já pensou em mudar de abordagem? Talvez o que ela precise não seja de mais médicos, mas de alguém que entenda o que ela está passando de uma forma diferente." "O que você quer dizer?" "Não sei, Rafa, só. Acho que às vezes as crianças respondem melhor a coisas simples, humanas, do que a protocolos médicos. A Isabela sempre foi sensível, sempre captou as emoções das pessoas ao redor. Talvez ela precise de alguém que fale a linguagem dela, que entenda a dor de uma forma mais pessoal." Depois de desligar o telefone, Rafael ficou pensando nas palavras da irmã. Talvez ela tivesse razão. Talvez todos os especialistas do mundo não fossem suficientes para curar uma ferida que ia muito além do físico. Talvez Isabela precisasse de algo que o dinheiro não podia comprar, que os diplomas não podiam ensinar. No quarto ao lado, Isabela permanecia acordada na escuridão, olhando para o teto. Em sua mente de 5 anos, o mundo havia perdido toda a cor no dia em que sua mãe não voltou mais para casa. E por mais que todos tentassem explicar, por mais que insistissem que ela precisava comer, que precisava ficar forte, nada disso fazia sentido em um mundo onde a pessoa mais importante de sua vida simplesmente havia desaparecido. A noite se arrastava lentamente na Barra da Tijuca e, em algum lugar da cidade, uma jovem mulher terminava seu último dia de trabalho em uma casa de família na Zona Norte, sem saber que sua vida estava prestes a se cruzar com a de uma menina que havia esquecido como viver e de um pai que havia esquecido como amar sem desespero. O destino, às vezes, trabalha de formas misteriosas, colocando as pessoas certas nos lugares certos, exatamente quando elas mais precisam umas das outras. Mariana Silva acordou às 5 da manhã, como fazia todos os dias desde que se mudara para o Rio de Janeiro há 2 anos. O quarto pequeno no apartamento que dividia com mais 3 meninas em Madureira ainda estava escuro, mas ela já tinha o costume de se levantar antes do sol nascer. Era necessário pegar 2 ônibus e um trem para chegar à Barra da Tijuca, uma jornada de quase 2 horas que a levava de um mundo para outro completamente diferente. Aos 26 anos, Mariana carregava uma maturidade que não correspondia à sua idade. Seus olhos castanhos escuros tinham uma profundidade que contava histórias que ela raramente compartilhava, e suas mãos delicadas revelavam a força de quem aprendeu desde cedo que a vida exige resistência. Nascida em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, havia perdido a mãe aos 7 anos de idade e foi criada pela avó materna, Dona Rosa, uma mulher sábia que lhe ensinou que, às vezes, o amor se manifesta na simplicidade dos gestos cotidianos. A agência de cuidadores infantis havia ligado na semana anterior com uma proposta diferente de todas as anteriores. "É uma situação delicada, Mariana", explicara Sandra, a coordenadora. "Uma menina de 5 anos que perdeu a mãe há alguns meses e está passando por um momento muito difícil. O pai está desesperado, já tentou de tudo. Precisa de alguém com experiência em situações complexas." Mariana havia hesitado inicialmente. Sua última experiência como cuidadora havia sido com uma família em Copacabana, onde cuidou de gêmeos travessos por quase 1 ano. Era um trabalho que exigia energia física, paciência para brincadeiras e capacidade de manter 2 crianças hiperativas sob controle. Mas algo na voz de Sandra a fez aceitar sem conhecer todos os detalhes. Agora, sentada no trem que cortava a cidade enquanto o sol começava a pintar o céu de laranja,
Mariana relembrava sua própria infância. Depois que sua mãe morreu de pneumonia, ela havia passado meses sem conseguir falar direito, sem conseguir entender por que todas as outras crianças tinham mães que as buscavam na escola. E ela tinha apenas a avó Rosa, que fazia o possível com seus 60 anos e uma aposentadoria que mal dava para o básico. Dona Rosa costumava dizer que algumas dores são tão grandes que as palavras não conseguem carregá-las. Quando sua mãe morreu, menina, você ficou muda por 3 meses. Não era porque não queria falar, era porque não tinha palavras para tanta saudade. E havia sido sua avó, com sua paciência infinita e seus abraços que cheiravam a alfazema, que a ajudou a encontrar novamente o caminho de volta ao mundo dos vivos. O porteiro do edifício Victoria Real cumprimentou Mariana educadamente quando ela se apresentou. A senhora deve ser a nova funcionária. O Dr. Rafael a está esperando. O elevador subiu silenciosamente pelos 23 andares, e a cada andar que passava, Mariana sentia uma mistura de ansiedade e determinação crescendo em seu peito. Rafael abriu a porta ainda de roupão, com olheiras profundas e cabelos desarrumados. Era evidente que não havia dormido bem, e Mariana percebeu imediatamente o peso que aquele homem carregava nos ombros. Havia uma tristeza em seus olhos que ela reconhecia, a mesma que via no espelho nos primeiros anos após a morte da mãe. Mariana, muito obrigado por vir. Desculpe a aparência, não tem sido fácil dormir ultimamente. Rafael a convidou para entrar, e ela ficou impressionada com a elegância do apartamento. Grandes janelas de vidro ofereciam uma vista deslumbrante da praia, e a decoração refinada contrastava com o silêncio pesado que pairava no ar. Dona Conceição apareceu da cozinha, limpando as mãos no avental. Mais uma para tentar com a nossa pequena, murmurou, mas não de forma hostil. Era mais uma expressão de cansaço e esperança misturadas. Deixe-me explicar a situação, disse Rafael apontando para o sofá da sala. Minha filha Isabela está passando por um momento muito difícil desde que perdemos sua mãe há 3 meses. Ela parou completamente de se alimentar. Não fala, não brinca. Já consultamos dezenas de especialistas, mas nada parece funcionar. Mariana escutou atentamente enquanto Rafael descrevia os últimos meses. As consultas médicas fracassadas, o desespero crescente. Havia algo na forma como ele falava sobre a filha que a tocou profundamente. Não era apenas preocupação médica, era o desespero de um pai que via sua criança se afastando do mundo e não sabia como trazê-la de volta. Posso conhecer a Isabela? Perguntou Mariana quando Rafael terminou de falar. Claro, mas preciso avisá-la. Ela não vai reagir. Está assim há semanas. Mariana seguiu Rafael pelo corredor até a porta do quarto da menina. Através da abertura, pôde ver uma figura pequena encolhida debaixo de um cobertor cor-de-rosa. O quarto era lindo, decorado com cuidado e carinho, mas havia uma tristeza palpável no ar. Isabela, amor, tem alguém aqui que quer conhecer você, disse Rafael suavemente, mas a menina não se moveu. Mariana observou a cena por alguns momentos. Havia algo na posição de Isabela, na forma, como ela se protegia debaixo das cobertas, que despertou uma memória dolorosa. Ela própria havia passado meses enrolada na cama da avó Rosa, recusando-se a sair, recusando-se a aceitar que o mundo continuava girando sem sua mãe. Com licença, disse Mariana gentilmente. Posso entrar? Rafael assentiu, e ela entrou no quarto lentamente. Em vez de se dirigir diretamente à menina ou tentar forçar qualquer tipo de interação, Mariana simplesmente se sentou no chão, encostada na parede oposta à cama a uma distância respeitosa. Oi, Isabela. Meu nome é Mariana. Eu vim aqui para ficar com você um pouco, se você deixar. Sua voz era suave, sem pressa, sem expectativas. Você não precisa falar comigo, nem olhar para mim. Eu vou só ficar aqui sentada. Rafael observava da porta, intrigado. Todos os outros cuidadores e terapeutas haviam tentado abordagens mais diretas, buscando interação imediata. Mariana parecia entender que, às vezes, a presença silenciosa é mais poderosa do que 1000 palavras. Depois de alguns minutos em silêncio, Mariana começou a falar baixinho,
como se estivesse conversando consigo mesma. Quando eu tinha 7 anos, perdi minha mãe também. Foi uma época muito difícil para mim. Ela fez uma pausa, observando se havia alguma reação de Isabela. Eu parei de falar por um tempo. Não conseguia entender por que as outras crianças tinham mães e eu não tinha mais. Houve um movimento quase imperceptível debaixo das cobertas. Isabela havia virado ligeiramente a cabeça na direção da voz de Mariana. Minha avó Rosa costumava dizer que a saudade é como uma ferida muito grande que demora para sarar. Às vezes, quando estamos com muita saudade, parece que nada mais importa no mundo. Mariana continuou falando, sua voz carregada de compreensão genuína. Rafael permanecia na porta, emocionado. Era a primeira vez em semanas que via qualquer tipo de reação da filha, por menor que fosse. Mariana ficou sentada no chão por quase 1 hora, às vezes falando suavemente sobre sua própria experiência, às vezes simplesmente permanecendo em silêncio respeitoso. Não forçou nenhuma interação, não tentou convencer Isabela a sair da cama ou a comer. Apenas ofereceu sua presença. Isabela, disse ela finalmente, levantando-se devagar. Vou sair agora, mas se você quiser, posso voltar amanhã e ficar um pouco mais com você. Quando se dirigia para a porta, ouviu um sussurro quase inaudível. Volta. Mariana parou, o coração acelerado. Rafael arregalou os olhos, não acreditando no que havia escutado. Era a primeira palavra que Isabela pronunciava em quase 2 meses. Claro que vou voltar, respondeu Mariana, voltando-se suavemente para a cama. Sempre que você quiser. Na cozinha, enquanto Dona Conceição preparava um café, Rafael não conseguia esconder a emoção. Ela falou. Depois de 2 meses de silêncio completo, ela falou com você. Às vezes, as crianças só precisam saber que não estão sozinhas na dor, explicou Mariana. Isabela não está sendo teimosa ou difícil, ela está sofrendo de uma forma que não tem palavras para explicar. Você realmente acha que pode ajudar ela? Perguntou Rafael. E, pela primeira vez em meses, havia uma centelha de esperança em sua voz. Não posso prometer milagres, respondeu Mariana honestamente, mas posso prometer que vou tentar entender o que ela está sentindo. Já estive no lugar dela. Naquela tarde, Rafael assinou o contrato de trabalho de Mariana sem hesitar. Pela primeira vez em meses, sentiu que havia encontrado alguém que falava a linguagem de sua filha. Alguém que entendia que a cura às vezes vem através da compreensão e não dos protocolos médicos. Mariana voltou no dia seguinte bem cedo, antes mesmo de Dona Conceição chegar. Rafael a recebeu na cozinha, ainda surpreso com a reação de Isabela no dia anterior. Como você conseguiu? Em 1 hora você conseguiu o que dezenas de profissionais não conseguiram em meses. Não consegui nada ainda, respondeu Mariana, servindo-se de um copo d'água. Isabela apenas reconheceu em mim alguém que entende a dor dela. Isso é só o começo. Ela subiu para o quarto de Isabela e encontrou a menina na mesma posição do dia anterior. Mas desta vez, quando entrou, Isabela virou ligeiramente o rosto em sua direção. Bom dia, Isabela. Como você dormiu? Perguntou Mariana, voltando a se sentar no mesmo lugar do dia anterior. Não houve resposta verbal, mas Mariana notou que a menina estava mais atenta à sua presença. Você sabe, quando minha mãe morreu, eu também parei de comer por um tempo. A comida tinha um gosto estranho, como se não pertencesse mais ao mundo onde minha mãe não estava. Mariana falava devagar, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Isabela se mexeu debaixo das cobertas, e pela primeira vez, suas pálpebras se abriram completamente, revelando olhos escuros muito parecidos com os do pai. Minha avó Rosa costumava me trazer pequenos pedaços de pão com manteiga. Ela não forçava, só deixava do meu lado e dizia que quando eu estivesse pronta, a comida estaria ali esperando por mim. Mariana tirou da bolsa um pequeno pacote embrulhado em papel alumínio. Trouxe um pedacinho de pão com manteiga para você. Não precisa comer agora, nem hoje nem amanhã. Vou só deixar aqui do seu lado, caso você sinta vontade. Ela colocou o pequeno sanduíche na mesinha de cabeceira e voltou para seu lugar no chão. Posso contar para você como era minha mãe? Perguntou Mariana.
Isabela assentiu quase imperceptivelmente. Ela tinha cabelos compridos como os seus e sempre cheirava a sabonete de lavanda. Quando eu estava triste ou com medo, ela sentava na minha cama e cantava uma música bem baixinho até eu adormecer. A minha mãe também cantava, sussurrou Isabela, tão baixo que Mariana quase não escutou. Era a primeira frase completa que Isabela havia pronunciado em meses. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas manteve a voz firme. Que música ela cantava para você? Borboletinha. Isabela fechou os olhos, como se pudesse ouvir a voz da mãe na memória. É uma música linda. Você quer que eu cante para você? Isabela assentiu e Mariana começou a cantar suavemente a canção infantil que todas as crianças brasileiras conhecem. Sua voz preencheu o quarto silencioso, carregando consigo anos de saudade e compreensão. Quando terminou de cantar, Isabela havia se virado completamente de frente para Mariana. Seus olhos estavam fixos no rosto da jovem cuidadora, como se estivesse estudando cada traço, tentando entender como alguém podia conhecer tão profundamente a linguagem de sua dor. Você também fica triste sem sua mãe? Perguntou Isabela. Fico sim, todos os dias. Mas aprendi que a gente pode sentir saudade e ainda assim viver. Nossa mãe não ia querer que a gente ficasse triste para sempre. Isabela ficou em silêncio por alguns minutos, processando as palavras de Mariana. Então, lentamente, esticou a mão pequena em direção ao pão que Mariana havia deixado na mesinha. Posso comer só um pedacinho? Perguntou, como se precisasse de permissão. Pode comer quanto você quiser ou não comer nada. A escolha é sua. Isabela pegou o pequeno sanduíche e deu uma mordida pequena, mastigando devagar, como se estivesse redescobrindo o sabor da comida. Então, para surpresa de Mariana, lágrimas começaram a rolar pelo rosto da menina. Está gostoso? Perguntou Mariana gentilmente. Está. Mas eu me sinto culpada, confessou Isabela entre soluços. Por que culpada? Porque se eu ficar bem, talvez eu esqueça da minha mãe. Mariana levantou-se lentamente e se aproximou da cama, pedindo silenciosamente permissão antes de se sentar na beirada. Posso te contar um segredo? Quanto mais você cuida de si mesma, mais você honra a memória da sua mãe. Ela te amava tanto que ia querer ver você crescendo forte e feliz. Isabela deu mais uma mordida no pão e, desta vez, conseguiu engolir sem chorar. Lá embaixo, Rafael havia subido silenciosamente e observava a cena da porta. Ao ver a filha comendo pela primeira vez, em 2 meses, ele precisou se apoiar na parede para não cair. Dona Conceição apareceu atrás dele e, ao presenciar o milagre que estava acontecendo no quarto, começou a chorar silenciosamente, levando as mãos ao peito. Era apenas um pequeno pedaço de pão com manteiga, mas representava infinitamente mais do que isso. Era a primeira fagulha de vida voltando aos olhos de Isabela, a primeira ponte sendo construída sobre o abismo de dor que havia separado pai e filha por meses. E Mariana sabia que aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada longa, mas finalmente possível. Os dias seguintes se tornaram um delicado ritual de paciência e descobertas. Mariana chegava todas as manhãs às 7 horas, sempre carregando na bolsa pequenos sanduíches embrulhados em papel alumínio, e Isabela passou a aguardar sua chegada sentada na beirada da cama, ainda enrolada no cobertor de borboletas, mas com os olhos atentos à porta do quarto. Rafael observava essa transformação com uma mistura de alívio e fascínio. Pela primeira vez em meses, havia uma rotina que não girava em torno de consultas médicas e medicamentos. Era uma rotina simples, humana, construída sobre a base frágil, mas real, da confiança que Isabela estava desenvolvendo por Mariana. Bom dia, pequena borboleta, dizia Mariana ao entrar no quarto, usando o apelido carinhoso que havia nascido naturalmente entre elas. Isabela havia começado a sorrir timidamente quando ouvia essas palavras, um sorriso pequeno que iluminava todo o apartamento. Você trouxe o pão de hoje? Perguntava Isabela. E essa simples pergunta representava uma vitória monumental para todos na casa. Trouxe sim, mas hoje eu trouxe uma novidade.
Mariana se sentava na beirada da cama, um privilégio que havia conquistado gradualmente. Que tal se você me ajudar a escolher o que vamos preparar amanhã? Isabela franzia as sobrancelhas, pequenas, concentrando-se na decisão como se fosse a mais importante de sua vida. Posso escolher qualquer coisa? Qualquer coisa que você quiser. Quero um sanduíche grelhado, igual ao que a mamãe fazia nas tardes de domingo, disse Isabela, e pela primeira vez mencionou Camila sem que os olhos se enchessem de lágrimas. Mariana sorriu, sentindo o coração acelerar com mais essa pequena conquista. Então vamos fazer o sanduíche da mamãe no domingo. Lá embaixo, na cozinha, Rafael terminava de tomar seu café da manhã quando ouviu algo que não escutava há meses. O som da risada de Isabela. Era baixa, tímida, mas era genuína. Ele largou a xícara sobre a mesa com tanta força que quase a quebrou, e Dona Conceição apareceu correndo da lavanderia. — O que foi, Dr. Rafael? Aconteceu alguma coisa? — Escuta, sussurrou Rafael, apontando para o andar de cima. Eles ficaram em silêncio, e novamente o som da risada de Isabela ecoou pela casa. Dona Conceição levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. — Graças a Deus, murmurou ela. Nossa menina está voltando. Rafael subiu as escadas devagar, querendo confirmar com os próprios olhos o que seus ouvidos haviam captado. Parou na porta do quarto e viu Isabela sentada na cama, conversando animadamente com Mariana sobre os diferentes tipos de queijo que poderiam usar no sanduíche de domingo. — E se colocarmos aquele queijo que derrete bem gostoso? Sugeria Isabela. — Queijo mussarela? Perguntou Mariana. — Esse mesmo. E presunto também. A mamãe sempre colocava presunto. Rafael encostou-se na parede do corredor, emocionado demais para entrar no quarto. Era como assistir sua filha renascer, palavra por palavra, sorriso por sorriso. Durante a semana, a rotina foi se estabelecendo naturalmente. Mariana chegava de manhã e passava as primeiras 2 horas no quarto com Isabela, conversando, cantando as músicas que Camila costumava cantar e sempre oferecendo pequenas porções de comida que Isabela passou a aceitar com menos resistência a cada dia. — Mariana, disse Isabela numa quinta-feira chuvosa, posso te fazer uma pergunta? — Claro, pode perguntar qualquer coisa. Quando sua mãe morreu, você ficou com raiva de Deus? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ela parou de pentear os cabelos de Isabela e refletiu antes de responder. Fiquei sim. Por muito tempo eu fiquei com muita raiva. Não entendia por que Deus tinha levado minha mãe embora e deixado outras mães com seus filhos. Eu também estou com raiva, confessou Isabela, em voz baixa. Mas tenho medo de falar isso para o papai, ele já está tão triste. Mariana se sentou na frente de Isabela, segurando gentilmente suas mãos pequenas. Sabe o que minha avó Rosa me disse quando eu contei que estava com raiva? Ela disse que Deus entende quando a gente fica com raiva. Ele sabe que é porque a gente ama muito. Será que a mamãe sabe que eu estou com raiva? Tenho certeza que ela sabe. E tenho certeza que ela entende. Isabela ficou pensativa por alguns momentos. Mariana, você acha que se eu melhorar, se eu voltar a brincar e ser feliz, a mamãe vai ficar feliz também? Acho que ela já está feliz só de ver que você está conversando, comendo, sorrindo de novo. Então eu vou tentar melhorar mais rápido, declarou Isabela, com uma determinação que surpreendeu Mariana. No sábado à noite, Rafael estava em seu escritório quando Mariana bateu na porta. Com licença, Dr. Rafael. Posso falar com o senhor? Claro, entre. E, por favor, pode me chamar só de Rafael. Mariana entrou no escritório e Rafael notou que ela parecia hesitante, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. É sobre o sanduíche de amanhã, começou ela. Isabela está muito animada, mas eu queria conversar com o senhor antes. Ela quer preparar o sanduíche que a mãe dela fazia aos domingos. Rafael sentiu o peito apertar. Os domingos tinham sido sagrados para Camila e Isabela. Era o dia em que elas preparavam sanduíches grelhados na cozinha, rindo, fazendo bagunça, criando memórias que agora doíam como feridas abertas. Eu sei que deve ser difícil, continuou Mariana, notando a expressão de dor no rosto de Rafael.
Mas acho que Isabela precisa se reconectar com as memórias felizes da mãe, não só com a tristeza da perda. Você tem razão, disse Rafael após alguns momentos de silêncio. É só que, desde que Camila morreu, eu evitei tudo o que me lembrasse dela. Achei que seria mais fácil assim. E foi mais fácil? Rafael riu amargamente. Não. Foi impossível. Ela está em cada canto desta casa, em cada memória. Fugir da dor não a fez desaparecer. Isabela também estava fugindo da dor. Mas às vezes, para curar, a gente precisa atravessar a dor, não fugir dela. Na manhã de domingo, a cozinha do apartamento na Barra da Tijuca acordou diferente. Isabela havia levantado cedo antes mesmo de Mariana chegar e esperava ansiosa na mesa do café da manhã, balançando as pernas pequenas. Papai, quando a Mariana chegar, vamos fazer o sanduíche da mamãe, anunciou ela quando Rafael apareceu de roupão, ainda sonolento. Vamos sim, minha princesa, respondeu Rafael. E pela primeira vez em meses, não sentiu vontade de chorar ao ser chamado de papai. Mariana chegou pontualmente às 9 horas e encontrou Isabela já na cozinha, com um avental que era grande demais para ela amarrado na cintura. Estou pronta, declarou a menina levantando os braços. Então vamos começar nossa aula de culinária, disse Mariana, rindo. Rafael observava da porta da cozinha, enquanto Mariana ensinava Isabela a untar a manteiga no pão, a colocar o queijo e o presunto na medida certa, a aquecer a frigideira na temperatura ideal. A mamãe sempre dizia que o segredo estava na paciência, comentou Isabela concentrada em sua tarefa. Não podia ter pressa para dourar. Sua mãe estava certa. As melhores coisas da vida precisam de paciência, respondeu Mariana. Quando o sanduíche ficou pronto, dourado e perfumado, Isabela o cortou cuidadosamente ao meio e colocou os pedaços em um prato. Papai, chamou ela, vem provar. Rafael se aproximou da bancada, com o coração acelerado. Era a primeira vez que Isabela o chamava para participar ativamente de alguma coisa desde a morte de Camila. Está igual ao da mamãe? Perguntou Isabela, ansiosa pelo veredicto do pai. Rafael deu uma mordida no sanduíche e fechou os olhos. Por um momento foi como se Camila estivesse ali na cozinha com eles, sorrindo, enchendo o ambiente com sua energia contagiante. Está perfeito, minha princesa, igualzinho ao da mamãe. Isabela sorriu radiante e se virou para Mariana. Agora você prova. Os três ficaram na cozinha compartilhando o sanduíche e conversando sobre coisas simples, como o queijo havia derretido perfeitamente, como o pão estava crocante por fora e macio por dentro, como Camila ficaria orgulhosa de ver Isabela cozinhando. Mariana, disse Isabela, depois de terminar sua porção, posso te contar um segredo? Claro. Eu estava tentando parar de comer para ir encontrar a mamãe no céu. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoção. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago e Mariana precisou se apoiar na bancada. Pequena borboleta, disse Mariana com a voz embargada, você sabia que se tivesse conseguido ir para o céu, sua mãe ficaria muito triste? Por quê? Porque as mães querem que seus filhos vivam, cresçam, sejam felizes. Sua mãe não ia querer que você fosse para o céu ainda pequenininha. Ela ia querer que você crescesse, estudasse, tivesse amigos, se casasse, tivesse seus próprios filhos. Isabela absorveu essa informação com a seriedade que só as crianças conseguem ter. Então, eu posso sentir saudade da mamãe, mas tenho que viver? Exatamente. A saudade vai sempre existir, mas ela não precisa te impedir de ser feliz. Rafael se aproximou de Isabela e a pegou no colo pela primeira vez em meses. Ela não resistiu. Pelo contrário, se aconchegou no peito do pai como fazia antes do acidente. Papai, você também estava tentando não viver? Perguntou Isabela com sua honestidade devastadora. Rafael não conseguiu responder imediatamente. A pergunta da filha havia atingido exatamente no centro de sua própria ferida. Ele havia passado meses funcionando no automático, trabalhando obsessivamente, evitando sentir, evitando viver. Acho que sim, minha princesa. Acho que nós dois esquecemos como viver sem a mamãe. Mas agora a Mariana está nos ensinando de novo, né? Rafael olhou para Mariana, que estava ao lado da pia lavando a louça,
tentando discretamente enxugar as lágrimas que escorriam pelo rosto. Está sim. A Mariana está nos ensinando que a gente pode sentir saudade e ainda assim ser feliz. Naquela tarde, Isabela pediu para assistir a um filme na sala, a primeira vez que saía do quarto por vontade própria. Os três se acomodaram no sofá, Isabela entre Mariana e Rafael, e assistiram a uma comédia infantil que fez a menina rir várias vezes. Durante o filme, Isabela se virou para Mariana e sussurrou: "Você vai ficar sempre com a gente?" "Vou ficar enquanto vocês quiserem que eu fique. Eu quero que você fique para sempre." "Então eu fico para sempre." Rafael, que havia escutado a conversa sussurrada, sentiu algo se mexer em seu peito. Algo que não sentia há meses. Esperança. Não apenas esperança de que Isabela se recuperasse, mas esperança de que eles poderiam ser uma família novamente, mesmo que fosse uma família diferente da que tinham antes. No final da tarde, quando Mariana se preparava para ir embora, Isabela correu até ela e a abraçou forte. "Obrigada por me ensinar a viver de novo", disse a menina. "Obrigada por me deixar aprender junto com você", respondeu Mariana. Depois que Isabela foi para o banho com Dona Conceição, Rafael se aproximou de Mariana na porta. "Não sei como agradecer o que você está fazendo por nós." "Não precisa agradecer. Isabela está me ensinando tanto quanto eu estou ensinando a ela." "Mariana, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Como você conseguiu superar a perda da sua mãe? Como conseguiu voltar a viver plenamente?" Mariana sorriu tristemente. "A verdade é que nunca superei completamente. Ainda sinto falta dela todos os dias. Mas aprendi que carregar a saudade não significa parar de viver. Significa viver honrando a memória de quem a gente ama." "Você acha que eu conseguiria aprender isso também?" "Acho que você já está aprendendo." Quando Mariana saiu do apartamento naquela noite, Rafael ficou na varanda olhando o mar, com Isabela ao seu lado. Pela primeira vez em meses, o silêncio entre eles não era pesado ou doloroso. Era um silêncio de companheirismo de pai e filha que estavam encontrando o caminho de volta, um para o outro. "Papai", disse Isabela, segurando a mão dele. "Fala, minha princesa." "Acho que a mamãe está feliz vendo a gente assim." "Acho que está mesmo, Isabela, acho que está mesmo." E naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Isabela dormiu a noite toda sem acordar chorando, e Rafael conseguiu dormir sem ter pesadelos. A cura ainda estava no início, mas finalmente havia começado de verdade, alimentada por sanduíches grelhados, conversas sinceras e a presença transformadora de alguém que havia ousado simplesmente ficar quando todos os outros não conseguiam mais alcançar. Os meses seguintes trouxeram uma transformação silenciosa, mas profunda, para o apartamento na Barra da Tijuca. As cortinas, que haviam permanecido fechadas desde o acidente, foram abertas novamente, permitindo que a luz dourada do sol carioca inundasse os cômodos. O piano de cauda de Camila foi destravado e Isabela passou a dedilhar as teclas nos fins de tarde, tentando reproduzir as melodias que sua mãe costumava tocar. Mariana havia se tornado parte essencial da rotina da família. Sua presença não era mais apenas profissional. Ela se integrou naturalmente à dinâmica da casa, trazendo consigo uma energia suave que complementava perfeitamente a personalidade mais reservada de Rafael e a sensibilidade em recuperação de Isabela. "Mariana, você vai almoçar com a gente hoje?" perguntava Isabela todas as manhãs, e a resposta sempre afirmativa fazia seus olhos brilharem de alegria. Rafael observava essas pequenas interações com um sentimento que demorou para reconhecer. Não era apenas gratidão pelo que Mariana estava fazendo por Isabela. Era algo mais profundo, mais pessoal. Ele se pegava esperando ansiosamente pela chegada dela todas as manhãs, prestando atenção nos detalhes, como ela amarrava o cabelo quando estava concentrada, como sua risada ecoava pela casa quando Isabela contava uma das suas piadas infantis, como ela tinha o dom de transformar momentos simples em memórias especiais. Em uma quinta-feira de março, depois que Isabela havia sido matriculada novamente na escola e estava se adaptando bem à rotina,
Rafael encontrou coragem para ter uma conversa que vinha adiando há semanas. Mariana, posso falar com você? Perguntou ele quando Isabela saiu para brincar no playground do condomínio com Dona Conceição. Claro. Aconteceu alguma coisa? Eles se sentaram na varanda que dava vista para o mar. O vento marítimo balançava suavemente as cortinas, e Rafael percebeu que era a primeira vez em meses que conseguia apreciar a beleza daquele lugar sem sentir uma pontada de dor. Quero te agradecer por tudo que você fez por nós. Não é apenas sobre Isabela ter voltado a comer ou a falar. É sobre ter devolvido vida para esta casa. Mariana sorriu, mas havia uma tristeza sutil em seus olhos. Isabela é uma menina incrível. Ela só precisava de alguém que entendesse a linguagem dela. Não é só sobre Isabela, disse Rafael, reunindo coragem. É sobre mim também. Você me ajudou a lembrar como ser pai novamente, como viver novamente. Rafael, deixe-me terminar, pediu ele gentilmente. Sei que nossa situação é complicada. Você trabalha para mim, cuidou da minha filha, em um momento terrível de nossas vidas. Mas não posso ignorar o que estou sentindo. Mariana desviou o olhar em direção ao mar, suas mãos nervosas brincando com a alça da bolsa. O que você está sentindo? Perguntou ela em voz baixa. Estou me apaixonando por você, Mariana, e tenho a impressão, pela forma como você olha para mim às vezes, como você se preocupa não só com Isabela, mas comigo também, que talvez você sinta algo parecido. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas estava carregado de emoção. Mariana finalmente se virou para encará-lo, e Rafael pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Eu sinto sim, confessou ela. Desde o primeiro dia, quando te vi desesperado com a situação da Isabela, quando percebi o quanto você ama sua filha, o quanto você estava sofrendo. Mas tenho medo, Rafael. Medo de quê? Medo de estar confundindo gratidão com amor. Medo de estar aproveitando de um momento de vulnerabilidade. Medo de que, quando tudo se normalizar, você perceba que o que sente não é real. Rafael se aproximou dela, segurando gentilmente suas mãos. Mariana, o que sinto por você não tem nada a ver com gratidão. Tem a ver com a mulher extraordinária que você é, com sua força, sua compaixão, sua capacidade de amar sem esperar nada em troca. E se não der certo? Isabela já perdeu uma mãe. Não posso arriscar machucá-la. Isabela te ama, Mariana. Qualquer um pode ver isso. E sobre dar certo, Rafael parou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não posso te prometer que será perfeito, mas posso te prometer que vou lutar por nós, por essa família que estamos construindo juntos. Mariana fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia uma decisão ali. Eu também estou me apaixonando por você, Rafael, e por Isabela, por esta vida que vocês me permitiram compartilhar. O primeiro beijo aconteceu naturalmente, suave e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. E agora? Perguntou Mariana. Agora vivemos um dia de cada vez. Não precisa mudar nada imediatamente. Continuamos cuidando da Isabela. Continuamos nossa rotina, mas agora sabendo que há algo especial entre nós. Naquela noite, Isabela percebeu que havia algo diferente no ar. Durante o jantar, ela observava Rafael e Mariana com sua sagacidade infantil, notando os sorrisos mais frequentes, as conversas que fluíam com mais facilidade, a forma como eles se olhavam quando pensavam que ela não estava vendo. Papai, disse ela na hora de dormir, enquanto Rafael ajustava seus cobertores. Que foi, minha princesa? Você está mais feliz. Rafael sorriu, beijando a testa da filha. Estou sim. É por causa da Mariana? A pergunta direta de Isabela o pegou desprevenido, mas ele decidiu responder com honestidade. Também por causa dela, e principalmente por causa de você. Eu gosto da Mariana, declarou Isabela. Ela me faz lembrar da mamãe, mas de um jeito bom. Como assim? A mamãe sempre dizia que o amor não diminui quando a gente divide, ele cresce. Acho que é isso que está acontecendo com você e a Mariana. Rafael ficou emocionado com a maturidade da filha.
Você seria feliz se a Mariana ficasse com a gente para sempre? Não. Só como cuidadora, mas como família? Isabela pensou por alguns momentos com a seriedade que a pergunta merecia. A mamãe ia gostar da Mariana, disse finalmente. Ela ia querer que a gente fosse feliz. Então sim, eu seria muito feliz. As semanas passaram e a relação entre Rafael e Mariana se desenvolveu organicamente. Não houve pressa ou pressão, apenas uma descoberta gradual e natural de como suas vidas se encaixavam perfeitamente. Mariana começou a ficar para o jantar mais frequentemente, participando das conversas sobre o dia de Isabela na escola, ajudando com as lições de casa, compartilhando histórias de sua própria infância. Isabela floresceu nesse ambiente de segurança e amor. Voltou a desenhar, atividade que havia abandonado completamente após a morte da mãe. Seus desenhos agora retratavam uma família de 3 pessoas, um homem alto, uma mulher de cabelos compridos e uma menina pequena, todos de mãos dadas em frente a uma casa colorida. Este é você, papai, esta sou eu e esta é a Mariana, explicava ela, mostrando orgulhosamente seus desenhos. E onde estamos? Na nossa casa. Mas não é esta casa triste de antes. É uma casa feliz, onde todo mundo sorri. O ritual dos sanduíches grelhados aos domingos havia se tornado sagrado para os 3. Era o momento da semana quando se reuniam na cozinha, Isabela comandando a operação com seriedade de chefe profissional, Mariana auxiliando com paciência infinita e Rafael observando e participando da bagunça organizada que se tornara a marca registrada desses momentos. Hoje vamos experimentar um sanduíche diferente, anunciou Isabela em um domingo de maio, já com 6 anos completados há poucas semanas. Diferente como? Perguntou Mariana, curiosa. Vamos colocar tomate e alface, como você gosta, Mariana, e aquele queijo especial que o papai trouxe. Queijo brie, esclareceu Rafael. Isso, vai ficar gourmet, disse Isabela, usando uma palavra que havia aprendido recentemente e adorava repetir. Enquanto preparavam o sanduíche, Isabela contou sobre sua semana na escola, sobre a amiga nova que havia feito, sobre a professora que elogiou seu desenho da família. Sua recuperação era completa, mas mais do que isso, ela havia se tornado uma versão ainda mais forte e resiliente de si mesma. Mariana, disse Isabela enquanto esperavam o sanduíche dourar na frigideira. Posso te contar um segredo? Claro. Às vezes eu sonho com a mamãe, e no sonho ela está feliz. Ela me diz que está orgulhosa de como eu cresci e que gosta muito de você. Mariana se emocionou, mas conseguiu manter a voz firme. Que sonho lindo, pequena borboleta. E sabe o que mais? No sonho, a mamãe diz que você e o papai foram feitos um para o outro. Rafael, que estava organizando a mesa, parou o que estava fazendo. Isabela havia falado com tanta naturalidade, tanta certeza, que parecia impossível duvidar da verdade de suas palavras. Naquela tarde, depois que Isabela saiu para brincar com os amigos do condomínio, Rafael e Mariana ficaram sozinhos na sala. Ela está certa, você sabe, disse Rafael. Sobre o quê? Sobre termos sido feitos um para o outro. Mariana sorriu se aconchegando ao lado dele no sofá. Como você pode ter tanta certeza? Porque você não apenas salvou Isabela, você me salvou também. Antes de você chegar, eu estava funcionando no automático, sobrevivendo, não vivendo. Você me mostrou que é possível carregar a saudade de Camila e ainda assim construir uma vida nova, cheia de amor. Camila era especial, disse Mariana. Posso sentir isso em cada canto desta casa, em cada história que Isabela conta sobre ela. Era mesmo. E sei que ela aprovaria o que está acontecendo entre nós. Camila sempre dizia que o amor é a única coisa no mundo que cresce quando é dividida. Isabela disse exatamente a mesma coisa. Ela herdou a sabedoria da mãe. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Depois que Isabela dormiu, ele se dirigiu ao quarto dele e abriu a gaveta da cômoda onde guardava as joias de Camila. Não o anel de noivado dela. Esse permaneceria guardado para Isabela quando crescesse,
mas uma delicada corrente de ouro que Camila usava em ocasiões especiais. Na manhã seguinte, antes de Mariana chegar, Rafael chamou Isabela para uma conversa séria. Princesa, preciso te falar sobre uma coisa importante. Isabela se sentou na cama, prestando toda a atenção. Você sabe que eu e a Mariana nos gostamos muito, né? Vocês se amam, corrigiu Isabela com sua franqueza habitual. É verdade, nós nos amamos. E eu estava pensando em pedir para ela casar comigo. O que você acha? Os olhos de Isabela se iluminaram como fogos de artifício. Sério, papai? A Mariana vai virar minha mãe de verdade? Se ela aceitar, e se você quiser, sim. Isabela pulou da cama e abraçou Rafael com tanta força que quase o derrubou. Eu quero muito. Então você me ajuda a pedir ela em casamento? Como? Rafael mostrou a corrente dourada para Isabela. Esta corrente era da mamãe. Acho que ela gostaria que a Mariana a usasse. Isabela segurou a joia com cuidado, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. A mamãe ia adorar que a Mariana usasse isso. Você quer me ajudar a entregar para ela? Posso ser sua assistente de casamento? Rafael riu, abraçando a filha. Você pode ser minha assistente de casamento oficial. Quando Mariana chegou naquela manhã, encontrou pai e filha na sala, ambos com expressões misteriosas. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. A gente tem uma surpresa para você, disse Isabela, mal conseguindo conter a animação. Que tipo de surpresa? Rafael se aproximou, segurando a mão de Isabela. Mariana, nos últimos meses você transformou nossa vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. Você trouxe luz para nossa escuridão, esperança para nosso desespero, amor para nosso vazio. Mariana começou a entender o que estava acontecendo e sua respiração se acelerou. Você quer casar comigo? Perguntou Rafael, ajoelhando-se diante dela. Isabela correu para o lado de Mariana, estendendo a corrente dourada. E você quer ser minha, mãe do coração? Mariana olhou para pai e filha ajoelhados à sua frente, oferecendo não apenas amor, mas uma família completa, uma vida que ela jamais havia sonhado para si. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de felicidade pura. Sim, sussurrou ela, e depois mais alto. Sim, quero casar com você, Rafael, e quero ser sua mãe do coração para sempre, Isabela. O abraço que se seguiu foi longo e cheio de promessas. Isabela no meio, Rafael e Mariana a envolvendo, criando um círculo perfeito de amor e proteção. Agora somos uma família de verdade? Perguntou Isabela. Sempre fomos, respondeu Mariana, beijando o topo da cabeça da menina. Só demorei um pouco para perceber. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Rafael e Mariana ficaram na varanda planejando o futuro. Decidiram que seria um casamento simples, em casa, com apenas as pessoas mais importantes. Isabela seria a dama de honra, é claro, e Dona Conceição ajudaria com todos os preparativos. Você tem certeza? Perguntou Mariana. Certeza de que é isso que você quer? Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, respondeu Rafael. E você? Mariana olhou para o apartamento atrás deles, que havia se tornado verdadeiramente um lar. Pensou na menina dormindo no quarto ao lado, que havia aprendido a amá-la como filha. Pensou no homem ao seu lado que havia aberto seu coração para um amor que ela jamais imaginou possível. Tenho certeza absoluta, disse ela. Esta é a vida que eu sempre quis, mas nunca soube que podia ter. E naquela noite, sob as estrelas do Rio de Janeiro, uma família que havia nascido da dor estava completamente curada pelo amor, pronta para escrever um novo capítulo de felicidade que honraria para sempre a memória de Camila e celebraria a força transformadora do amor verdadeiro. 6 meses depois, numa manhã de novembro, em que o outono carioca pintava o céu de um azul cristalino, o apartamento na Barra da Tijuca despertou com uma energia especial. Era o dia do casamento de Rafael e Mariana, e Isabela havia acordado antes do sol nascer, ansiosa demais para continuar dormindo. Papai! Mariana! Hoje é o grande dia! Gritou ela, correndo pelos corredores com seu roupão cor-de-rosa esvoaçando atrás de si.
Rafael apareceu da cozinha já vestido com uma camisa social azul marinho, sorrindo com uma felicidade que transformava completamente sua expressão. Os últimos meses haviam apagado as linhas de tristeza de seu rosto, substituindo-as por rugas de sorriso ao redor dos olhos. "Bom dia, minha dama de honra", disse ele, pegando Isabela no colo. "Pronta para o dia mais importante da nossa vida." "Mais que pronta. Onde está a Mariana?" "Ainda se arrumando, sabe como é, noivas precisam de tempo extra para ficar bonitas." "Mas ela já é a mais bonita do mundo", declarou Isabela com a sinceridade que só as crianças possuem. Mariana apareceu na escada, descendo lentamente. Usava um vestido simples de cor champanhe que realçava sua beleza natural sem ostentação. Seus cabelos estavam presos num coque baixo, ornamentado com pequenas flores brancas, e no pescoço brilhava discretamente a corrente dourada de Camila. "Nossa", sussurrou Rafael, "você está radiante." Isabela pulou dos braços do pai e correu em direção a Mariana. "Você está igual a uma princesa de verdade." "E você está igual a uma princesa também", respondeu Mariana, ajeitando o vestido branco de Isabela, que havia sido escolhido especialmente para a ocasião. Dona Conceição apareceu da cozinha com os olhos marejados. Nos últimos meses, havia testemunhado a transformação completa daquela família, e ver a felicidade estampada no rosto de todos era como assistir a um milagre se desenrolando diante de seus olhos. "Dona Conceição, a senhora está chorando?" perguntou Isabela preocupada. "São lágrimas de alegria, minha menina. Faz tanto tempo que não vejo esta casa cheia de felicidade assim." A cerimônia seria realizada na própria sala do apartamento, apenas com alguns convidados próximos. Patrícia, a irmã de Rafael, que havia vindo de São Paulo especialmente para a ocasião, alguns colegas de trabalho, a avó Rosa de Mariana, que havia feito a viagem de Minas Gerais e estava emocionada demais para falar, e alguns vizinhos que haviam se tornado amigos da família. O juiz, um homem gentil de meia-idade, que havia sido sensibilizado pela história do casal, chegou pontualmente às 10 horas. Rafael havia contado a ele sobre como Mariana havia salvado Isabela e, consequentemente, toda a família, e o magistrado estava visivelmente emocionado com a oportunidade de oficializar uma união que havia nascido de circunstâncias tão especiais. "Antes de começarmos a cerimônia", disse Isabela, posicionando-se ao lado do juiz com a seriedade de uma adulta, "eu gostaria de dizer uma coisa." Todos os presentes se voltaram para a menina, curiosos. "Eu quero agradecer à Mamãe do Céu por ter enviado a Mariana para cuidar de mim e do papai quando a gente mais precisava. E quero prometer que vou cuidar dos dois para sempre, como uma família de verdade." Não havia olho seco na sala. Patrícia levou as mãos ao peito, Dona Rosa suspirou profundamente, e até o juiz precisou limpar discretamente os óculos. "Isabela", disse o juiz, "você gostaria de entregar as alianças aos noivos?" Isabela assentiu solenemente e se aproximou de Rafael e Mariana com uma pequena almofada onde repousavam 2 anéis simples de ouro. "Este é para você, papai", disse ela entregando um dos anéis, "e este é para você, mamãe do coração." A palavra mamãe havia se estabelecido naturalmente entre Isabela e Mariana nas últimas semanas, sem força ou artificialidade. Era simplesmente o que ela sentia e expressa com a honestidade pura da infância. Rafael pegou a aliança de Mariana e a olhou nos olhos. "Mariana, você chegou na nossa vida quando tudo parecia perdido. Você trouxe luz onde só havia escuridão, esperança onde só havia desespero. Prometo amar você todos os dias da minha vida, ser seu companheiro em todas as alegrias e tristezas, e construir com você uma família baseada no amor verdadeiro." Mariana segurou a aliança de Rafael com mãos ligeiramente trêmulas. "Rafael, você e Isabela me deram algo que eu nunca pensei que poderia ter, uma família. Vocês me ensinaram que o amor não tem limites, que é possível amar profundamente sem tentar substituir quem veio antes. Prometo cuidar de vocês, honrar a memória da Camila e ser a melhor esposa e mãe que eu puder ser." Enquanto trocavam as alianças,
Isabela segurava as mãos dos dois, simbolicamente unindo a família que havia se formado através da dor e se consolidado através do amor. Agora vocês podem se beijar, anunciou Isabela, antes mesmo do juiz terminar de falar, provocando risos em toda a sala. O beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de promessas de felicidade. Os aplausos ecoaram pela sala, e Isabela se jogou nos braços dos dois, criando um abraço familiar que selava definitivamente a união. Agora sim somos uma família oficial, declarou Isabela radiante. A festa continuou na sala e na varanda, com um almoço preparado por Dona Conceição que incluía todos os pratos favoritos de Isabela. A menina circulava entre os convidados como uma pequena anfitriã, contando para todos que encontrava sobre como Mariana havia salvado ela e o pai. Sabe, disse ela para a avó Rosa, a Mariana também perdeu a mãe quando era pequenininha, igual a mim, por isso ela entendeu minha tristeza. Dona Rosa, com seus 80 anos e a sabedoria de quem havia vivido muito, segurou as mãos pequenas de Isabela. Às vezes, menina, as pessoas certas chegam na nossa vida exatamente quando a gente mais precisa. Sua Mariana é um anjo. Eu sei, e agora ela é minha mãe para sempre. No final da tarde, depois que todos os convidados foram embora, a nova família se reuniu na varanda para assistir ao pôr do sol. Isabela estava sentada no colo de Mariana, brincando distraidamente com a corrente dourada que agora adornava o pescoço de sua nova mãe. Mariana, disse Isabela pensativamente, você acha que a minha mãe do céu e a sua mãe do céu são amigas agora? Tenho certeza que são as melhores amigas, respondeu Mariana, acariciando os cabelos da menina. Então elas não estão sozinhas, né? Não, pequena borboleta. Ninguém está sozinho. Rafael observava a cena com o coração transbordando de gratitude. Há um ano sua vida havia desabado completamente. Ele havia perdido a esposa, quase perdido a filha e se perdido completamente como homem e como pai. Agora, olhando para Mariana e Isabela, conversando sobre anjos e mães celestiais, ele compreendia que às vezes é necessário perder tudo para descobrir o que realmente importa. Em que você está pensando? Perguntou Mariana, notando o olhar distante do marido. Estou pensando em como a vida é surpreendente. Um ano atrás, eu estava convencido de que nossa história havia acabado. E agora estamos começando uma história completamente nova, completou Mariana. Não nova, corrigiu Isabela, sempre sábia. A mesma história, só que agora com final feliz. Naquela noite, depois que Isabela dormiu em sua cama, com um sorriso de satisfação no rosto, Rafael e Mariana ficaram na sala organizando os presentes de casamento e conversando sobre o dia perfeito que haviam compartilhado. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Rafael. Só de não ter chegado mais cedo na vida de vocês, respondeu Mariana, se aconchegando ao lado dele no sofá. Você chegou na hora certa. Camila sempre dizia que tudo acontece no tempo certo. Você sente que ela aprova? Rafael sorriu, olhando em direção ao piano onde uma foto de Camila ocupava lugar de honra, não mais como um altar de dor, mas como uma celebração de amor eterno. Tenho certeza absoluta. Hoje, durante a cerimônia, quando Isabela segurou nossas mãos, senti como se Camila estivesse ali conosco, abençoando nossa união. 3 anos se passaram desde o casamento. Isabela, agora com 9 anos, havia se tornado uma menina confiante, alegre, cheia de sonhos e planos para o futuro. Estudava piano, no mesmo instrumento onde sua mãe biológica costumava tocar, e sonhava em ser professora quando crescesse, inspirada pela forma como Mariana havia cuidado dela. O apartamento na Barra da Tijuca havia se transformado completamente. As paredes que antes ecoavam silêncio, agora reverberavam com risadas, conversas animadas sobre o dia na escola de Isabela, discussões sobre trabalho e planos para o futuro. O que antes era um mausoléu de memórias dolorosas havia se tornado um lar vibrante de vida. Rafael havia mudado sua rotina de trabalho para passar mais tempo em casa. Descobriu que o sucesso profissional
só tinha significado quando compartilhado com quem amava. Mariana havia voltado a estudar, cursando pedagogia à noite, determinada a trabalhar profissionalmente com crianças que passavam por traumas similares ao que Isabela havia vivido. Em uma tarde de domingo, enquanto preparavam seu tradicional sanduíche grelhado, ritual que havia se mantido sagrado ao longo dos anos, Isabela fez uma pergunta que pegou os pais de surpresa. Mariana, você e o papai vão ter um bebê? Mariana quase deixou cair a frigideira. Por que está perguntando isso, amor? Porque a Júlia da escola disse que quando os pais se casam, eles têm bebês, e eu queria ter um irmãozinho ou irmãzinha. Rafael e Mariana se entreolharam. Era uma conversa que haviam tido algumas vezes, mas sempre adiado, preocupados se Isabela se sentiria confortável com a ideia. Você gostaria de ter um irmãozinho? Perguntou Rafael. Muito. Assim eu poderia ensinar para ele tudo que a Mariana me ensinou, e poderia contar sobre a mamãe do céu também. E se fosse uma irmãzinha? Ainda melhor. Eu ia cuidar dela como a Mariana cuida de mim. Mariana se ajoelhou na altura de Isabela. Amor, se tivéssemos um bebê, você entende que isso não mudaria o amor que sentimos por você, né? Você sempre seria nossa primeira filha, nossa pequena borboleta. Eu sei. O amor cresce quando é dividido, lembra? A mamãe do céu me ensinou isso. 6 meses depois, Mariana descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com uma explosão de alegria por parte de Isabela, que imediatamente se autoproclamou irmã mais velha oficial, e começou a planejar como seria a vida com o novo membro da família. Vamos chamar ele de quê? Perguntava ela todos os dias. Primeiro precisamos saber se é menino ou menina, explicava Rafael pacientemente. Tanto faz. Se for menino, podemos chamar de Gabriel. Se for menina, podemos chamar de Esperança. Por que esses nomes? Perguntou Mariana. Gabriel porque é nome de anjo, como a mamãe do céu. E Esperança porque foi isso que você trouxe para nossa família. No dia em que Mariana completou 5 meses de gravidez, enquanto faziam um ultrassom de rotina, descobriram que seria uma menina. Isabela estava na sala de exame, segurando a mão de Mariana e olhando fascinada para a tela onde se podia ver o bebê. Ela está mexendo, exclamou Isabela. Olha, ela está acenando para mim. Parece que ela já conhece a voz da irmã mais velha, disse o médico sorrindo. Esperança, sussurrou Isabela, tocando suavemente a barriga de Mariana. Bem-vinda à nossa família. Em uma tarde de dezembro, 3 dias antes do Natal, enquanto Isabela ajudava Mariana a decorar a árvore natalina, a menina parou subitamente o bicentuius que estava fazendo. Mariana, posso te contar uma coisa? Claro, amor. Pode falar qualquer coisa. Às vezes eu sonho com a mamãe do céu e ela me fala da esperança. O que ela fala? Ela diz que a esperança vai ser especial, que vai trazer ainda mais amor para nossa família. E que eu vou ser a melhor irmã mais velha do mundo. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E o que você responde para ela? Eu digo que vou cuidar muito bem da Esperança e que vou contar para ela sobre todas as mães que ela tem. Eu como irmã, você como mamãe e ela como vovó do céu. Isabela, você cresceu tanto, se tornou uma menina tão sábia. É porque você me ensinou que a dor pode virar amor. E o papai me ensinou que a família não é só sobre sangue, é sobre escolher ficar juntos. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Rafael encontrou Mariana na varanda, contemplando as luzes da cidade que se espalhavam até o horizonte. Está tudo bem? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Mais do que bem. Estava pensando em como chegamos até aqui. E qual é a conclusão? Que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais difíceis. Que é possível reconstruir uma vida sobre as ruínas de outra e fazer algo ainda mais forte. Isabela diria que é porque o amor cresce quando é dividido. Ela sempre tem razão. Esperança nasceu em uma manhã de março, sob o sol dourado que entrava pela janela da maternidade. Isabela estava ansiosa demais para ficar em casa, então Rafael a trouxe para conhecer a irmã assim que o parto terminou. Ela é tão pequenininha,
sussurrou Isabela, olhando fascinada para o bebê que dormia nos braços de Mariana. Posso tocar nela? Claro, ela é sua irmã. Isabela estendeu um dedo pequeno e tocou delicadamente a mão do bebê. Esperança abriu os olhos escuros, iguais aos de Isabela e Rafael, e pareceu focar o olhar na irmã mais velha. Oi, Esperança. Eu sou a Isabela, sua irmã. Eu prometo que vou cuidar de você para sempre, que vou te ensinar tudo o que sei, e que nossa família vai ser a mais feliz do mundo. Rafael e Mariana se entreolharam, emocionados. A promessa de Isabela ecoava outras promessas feitas anos antes, quando uma jovem cuidadora havia prometido ficar com uma menina que havia esquecido como viver. Bem-vinda à família, pequena Esperança, sussurrou Mariana, beijando a testa do bebê. 2 anos depois, em uma tarde de domingo na qual toda a família estava reunida na sala, Rafael lendo jornal, Mariana organizando fotos em um álbum, Isabela desenhando na mesa de centro e pequena Esperança brincando no tapete com seus blocos coloridos, Isabela levantou os olhos do desenho e fez uma observação que revelava toda a sabedoria acumulada em seus 11 anos. Papai, você lembra quando você disse que nossa história havia acabado? Rafael baixou o jornal intrigado. Lembro. Por quê? É que eu estava pensando. Nossa história nunca acabou, ela só mudou de capítulo. Como assim, amor? O primeiro capítulo foi quando eu tinha a mamãe do céu. O segundo capítulo foi quando ela foi embora e ficamos muito tristes. O terceiro capítulo foi quando a Mariana chegou e nos ensinou a ser felizes de novo. O quarto capítulo foi quando vocês se casaram. E agora estamos no 5º capítulo, com a Esperança. Mariana parou de organizar as fotos e olhou para Isabela. E como você acha que vai ser o próximo capítulo? Não sei, mas sei que vai ser bom porque aprendemos que mesmo quando coisas ruins acontecem, a gente pode escolher ser feliz mesmo assim. Esperança, que havia acabado de aprender a andar, se aproximou de Isabela cambaleando e se apoiou na perna da irmã mais velha. Bela, balbuciou ela, usando a única palavra que conseguia falar claramente. Oi, pequenininha, disse Isabela, pegando Esperança no colo. A Bela está aqui. Rafael e Mariana observavam a cena, o coração transbordando de gratidão. Ali estava uma família que havia nascido da dor mais profunda e se transformado na alegria mais pura. Uma família que havia aprendido que o amor verdadeiro não substitui, mas multiplica, que a memória de quem partiu pode conviver harmoniosamente com a felicidade de quem chegou. Sabe, disse Mariana voltando a se dirigir a Rafael, às vezes fico pensando no que teria acontecido se eu não tivesse aceitado aquele trabalho. Não teria acontecido, respondeu Isabela antes mesmo de Rafael poder falar. Vocês estavam destinados a se encontrar. A mamãe do céu me contou isso no sonho. E o que mais ela te contou? Perguntou Rafael, sempre curioso sobre os sonhos de Isabela. Que ela está muito orgulhosa da nossa família, que o amor que vocês sentem pelo outro e por nós é o maior presente que ela podia ter deixado. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Rafael e Mariana ficaram na varanda, olhando as estrelas no céu do Rio de Janeiro. Você consegue acreditar que já se passaram 5 anos desde que nos conhecemos? Perguntou Rafael. Parece uma vida inteira e, ao mesmo tempo, parece que foi ontem. Você se arrepende de alguma coisa? Da mesma coisa de sempre, de não ter chegado mais cedo. Você chegou na hora exata. Se tivesse chegado antes, talvez não fôssemos as pessoas certas um para o outro. É verdade. Eu precisava passar pela minha própria dor para poder entender a dor de Isabela. E eu precisava tocar o fundo para poder valorizar o que realmente importa. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apreciando a paz daquele momento perfeito. Rafael, disse Mariana finalmente. Obrigada. Por quê? Por me deixar fazer parte desta família, por me ensinar que é possível amar profundamente sem apagar quem veio antes, por me dar 2 filhas maravilhosas e uma vida que eu nunca imaginei que podia existir. Eu que deveria agradecer. Você salvou nossa vida, Mariana, no sentido mais literal da palavra. Nós nos salvamos mutuamente.
e agora temos toda uma vida pela frente para ser felizes. E naquela noite, enquanto o mundo dormia ao redor deles, uma família que havia nascido do encontro entre 3 almas feridas celebrava silenciosamente o milagre da cura pelo amor. Uma cura que havia começado com um simples pão com manteiga e se transformado em uma vida inteira de felicidade compartilhada. A pequena Isabela, que um dia havia esquecido como viver, agora dormia tranquila sabendo que estava cercada por todo o amor do mundo. A jovem Mariana, que havia perdido a mãe muito cedo, agora era mãe de 2 meninas que a adoravam. E Rafael, que havia perdido a esperança de ser feliz novamente, descobriu que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar, de curar, de recomeçar. E assim, em um apartamento na Barra da Tijuca, onde antes reinava o silêncio da dor, agora ecoavam as vozes de uma família que havia aprendido a transformar lágrimas em sorrisos, saudade em gratidão e fim em recomeço. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Rafael, Mariana e Isabela tenha tocado profundamente seus corações, assim como tocou os nossos ao contá-la. Esta história nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros de nossas vidas, quando parece que tudo está perdido, existe sempre uma possibilidade de recomeço, de cura, de amor. Se esta narrativa despertou emoções em vocês, se identificaram com a dor ou com a esperança dos nossos personagens, deixem seu like para que possamos saber que chegamos até seus corações. Inscrevam-se no canal para não perderem nenhuma das histórias que preparamos com tanto carinho e nos contem nos comentários qual momento mais os emocionou, qual personagem mais os tocou. Todos os dias trazemos para vocês histórias que celebram a força do ser humano, a capacidade de superação e, principalmente, o poder transformador do amor verdadeiro. Até nosso próximo encontro, levem consigo a certeza de que sempre há esperança, sempre há amor, sempre há possibilidade de recomeço.